Estamos de volta agora para falar do preço da arroba. No Mato Grosso do Sul, a arroba do boi valorizou cerca de 40% em 2021, passando para R$ 292,67. A cotação da vaca passou para R$ 278,87 a arroba. A valorização tem relação com a redução no número de animais abatidos, que chegou a quase 12%, e o aumento da receita de exportações. Em contrapartida, em um ano, o custo para produzir uma arroba cresceu aproximadamente 47%. Para a gente falar sobre esse assunto, nós conversamos com o analista de mercado da Scott Consultoria, o Felipe Fabre. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao ABCZ News. Boa noite, César. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando aí de casa. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa noite. Muito obrigado. Prazer é nosso. Considerando os dados de referência do Mato Grosso, qual a análise que a gente poderia fazer em nível nacional, se tratando da análise para confinador, para os criatórios de cria e de recria? Olha, eu acho que os principais pontos de ensinamento que a gente deve ter com relação a 2021 são dois, né? Eu costumo separar, acho que o mais marcante desse ano. O primeiro deles é a questão da gestão de risco. A gente viu o quanto ela é essencial para a atividade, principalmente para o confinador. Só para a gente ter uma base, nós realizamos em 2021 a segunda edição do projeto Confina Brasil, onde visitamos mais de 40% do gado confinado aqui no Brasil. E só 33%, cerca de um terço deles, tinha algum tipo de ferramenta de gestão de risco. Então, pensando que esse foi o maior volume do gado vendido ali entre setembro e outubro, o momento mais impactado, a gestão de risco é um dos pontos. E o segundo ponto que eu costumo levar em consideração, que eu acho que a gente tem que levar de ensinamento nesse ano de 2021, é a diversificação de mercados, né? Não dá para a gente se manter com um único cliente como o nosso principal foco. Claro, o mercado chinês é um ótimo mercado consumidor, um ótimo parceiro nosso, mas a dependência de um único mercado ela é negativa para o nosso mercado, né? Então a gente precisa pensar sempre na questão da gestão de risco e nessa diversificação. Em um ano, a gente viu aí o custo da diária saindo de 10 a 13 reais em média ali em 2020 para quase 20 reais a diária ao longo de 2021. Então, a ausência da gestão de risco e essa, não prisão, mas essa dependência tão grande, ela acabou sendo negativa, principalmente porque o gado confinado, a gente sabe que ele é um gado precoce, é um gado que vai até 30 meses e ele leva essa característica de ter um tempo para ser comercializado. Ele não consegue se manter mais do que os 100 dias que ele foi programado ali no máximo. Claro, dá para a gente alongar um pouquinho mais, pensando numa dieta mais leve, mais volumoso, só que não dá para a gente ficar à mercê do mercado físico, e a diversificação é outro ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração no ano de 2021, pensando já de olho no 2022, em meio a esse cenário de custos tão altos, que a gente deve seguir ainda em 2022, né? E quando a gente fala de prejuízos de 2021 e essa nova previsão de achatamento na margem de lucros para esse ano que nós estamos começando, o que é que o pecuarista pode fazer em termos de gestão? Qual deve ser a estratégia para esse ano? O que não foi feito no ano passado e que pode ser feito nesse ano de 2022? Olha, se a gente parar para olhar só os meses de setembro, outubro, que foi quando nós tivemos toda a situação do mal da vaca louca típico, caindo aí aos menores patamares do ano, o prejuízo para o confinador foi de aproximadamente R$ 1.000 por cabeça. Uhum. Então é muita coisa, foi um prejuízo muito grande, e uma simples estratégia de hedge, uma simples trava de preços conseguiria controlar essa situação. Nós tínhamos no início de 2021 preços no mercado futuro apontando para um outubro a R$ 345 por arroba. Então, para quem conseguir trabalhar com travas de preço de olho nos seus custos em 2021, já pensando em 2022, que devem seguir elevados ainda, nós temos que ter um arrefecimento pelo lado da reposição, talvez, em função da forte retenção de fêmeas que nós tivemos ali de 2019 até agora, mas sem força ainda para pressionar muito as cotações no mercado de reposição. Lembrando que a reposição, pensando em confinamento, ela representa, junto com a alimentação, mais de 80% dos custos de produção. E aí, quando a gente olha para o lado da alimentação,
todas as expectativas positivas que nós tínhamos para a safra 21/22, elas já estão começando a ficar um pouco mais turvas em função das condições climáticas. A gente está vendo aí mais um ano com Laninha impactando o mercado. No sul, já a quebra de safra apontando para quase 40% de perdas, olhando para milho safra e para soja safra no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tudo isso já mantém um cenário de preços mais elevados para a próxima temporada, dentro dos patamares que nós trabalhamos em 2021. Então, olhar para esses custos, entender quais são eles e traçar estratégias dentro da realidade de cada uma das propriedades, né, é essencial para o próximo ano. E aí entra a questão do hedge e de olhar com mais carinho para o mercado futuro para tentar garantir a margem de lucro no próximo ano e não ficar tão dependente do físico como nós temos hoje na realidade Brasil, pensando nos confinadores, né, que foram aqueles que mais sofreram em 2021. Felipe, aí você trouxe algumas questões pontuais, a questão de mercado, exportação, mas existem outras variantes que o produtor também deve ficar atento, né? Por exemplo, nós trouxemos aqui no ABCZ News, no final de novembro, uma especialista em meteorologia falando das condições climáticas, uma perspectiva de como ficaria os primeiros meses desse ano de 2022. É sempre previsão do tempo, não é precisão do tempo. E a gente tem visto que nesse início de ano o tempo tem colocado muitos criadores em estado de atenção. Sul da Bahia, norte de Minas, sul do país como um todo, o sudeste brasileiro como um todo, chuvas em volumes expressivos. Agora em Uberaba, por exemplo, está chovendo aqui no nosso estúdio, dá para ver que está chovendo nesse momento. O produtor também deve levar em consideração essas variantes climáticas que já se mostram preocupantes para esse início de ano. Ter uma assistência, um acompanhamento técnico nesse momento de vários especialistas de diversos setores pode ajudá-lo a ter um equilíbrio maior no custo de produção e ter um rendimento melhor, pelo menos nesse primeiro semestre. Seria esse também um dos caminhos? Olha, com certeza, se a gente foi até bom você ter abordado isso, porque nós estamos passando hoje do centro-norte do Brasil por uma situação de chuvas em volumes elevados, e quando a gente olha para o centro-sul brasileiro, a situação ela está oposta. Nós vemos na região sul uma estiagem muito forte, com regiões ao sul do país, mais de 90 dias sem chover, prejudicando as lavouras. E já para o centro-norte a situação é outra, as chuvas em maior volume influenciando aí, atrapalhando a questão, a preocupação já agora para a colheita de soja, pegando no centro-oeste como referência, a situação da Bahia prejudicando as lavouras e o pasto de maneira bem expressiva. Então, acho que o principal ponto é não coloque os ovos, né? Vamos pegar como uma referência, em um único ovo dentro da cesta. Coloque vários ovos, né? Diversifique com relação ao que puder haver de existência. São vários fatores que nós temos que levar em consideração para um bom rendimento, para um bom ano, e tudo isso ele deve ser levado em conta para dentro da nossa gestão, né? Então nós temos que olhar com carinho tanto para a questão dos insumos, o que vai impactar os insumos. Essa questão hoje da pluviometria já está levando a uma preocupação na safra da safra de grãos aqui no Brasil e na América do Sul, que deve levar a um aumento de preços em curto, médio e longo prazo para 2022. E o que isso vai impactar nos meus custos? O quanto isso vai pesar, pensando na minha dieta para suplementação, na minha dieta para o confinamento, o quanto isso vai impactar pensando naquele momento. Quem não fez compra, por exemplo, de fertilizantes, quem não tinha programado compra de fertilizantes ao longo do ano de 2021 e deixou aí para a última hora, deixou para o spot, hoje se vê numa situação bem complicada, com os preços disparando mais de 100% com relação ao fertilizante. O milho safrinha, uma das grandes preocupações com relação a ele é justamente a questão dos fertilizantes e a alta dos custos de produção. A rentabilidade ela vai existir, mas desde que todos os custos eles estejam bem segmentados e bem demonstrados. E aí é que entra a importância da assistência, não só a assistência técnica pensando no pasto, mas também dentro da sua propriedade para a gestão dos seus números, do seu custo de produção, dos seus resultados lá na frente. E aí entra também as estratégias de trava de preço,
junto com a análise dos seus custos de produção. Então, quem faz conta, não tem conta. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Certo. Felipe Fabre, analista de mercado da Scott Consultoria, hoje participando com a gente, fazendo essa consultoria aqui com os nossos criadores que estão nos acompanhando. Felipe, muito obrigado pela participação aqui, seja sempre bem-vindo, até a nossa próxima conexão. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite a todos e um ótimo 2022 também. Muito obrigado.